gente, e aí, tudo bem? Eu vim aqui pra comentar o último episódio de Hello Boss, o episódio em que o Stolas e o Blitz terminam o relacionamento deles, e que eu quero analisar a briga do casal, porque eu simplesmente tô obcecada por esse maldito casal. E eu preciso arrumar um jeito de tirar isso da minha cabeça. Então vamos lá. O episódio começa com Stolas e Blitz cantando um dueto sobre o encontro que eles têm na lua cheia. Enquanto o Stolas canta sobre como ele vai libertar o Blitz do acordo da lua cheia, porque ele percebe o quanto o acordo era injusto e que isso pressiona o Blitz a ficar com o Stolas mesmo quando ele não quer, é uma coisa boa. Principalmente porque mostra o quanto o Stolas presta atenção no que o Blitz diz, já que era óbvio na temporada anterior o quanto o Blitz odiava o modo como o Stolas fazia ele sentir que ele era só um brinquedinho dele. Só que, enquanto isso, o Blitz canta sobre como ele tá ansioso pra dormir com o Stolas. Mesmo que no passado o Blitz tenha reclamado sobre isso, parece que, em alguma medida, o Diabrit gosta de sair com o Stolas, mas não consegue expressar isso direito. O que, pra ser justo, é como o Blitz trata todos os relacionamentos dele, né? Como mostra na relação dele com o Fizz e com a Verósca. Pelo dueto, dá pra ver que os dois basicamente querem a mesma coisa. Eles querem que o relacionamento deles continue, mas ao mesmo tempo eles têm expectativas diferentes sobre essa relação. E como os dois não se preocupam em abordar isso um com o outro, os dois são muito ruins em dizer como se sentem. Por isso eu acho que a briga era meio que inevitável. Oi gente, aqui é a parte 2 da análise do rompimento da relação do Stolas com o Blitz. E eu já vou começar falando que eu sei que ninguém vai querer ouvir. O Stolas errou muito quando ele pediu o livro de volta. Embora encerrar o acordo da lua cheia seja uma coisa boa, porque, né, é um acordo muito tóxico pros dois, o jeito que o Stolas fez isso foi horrível. Porque ele decide interromper o acordo justamente na noite de lua cheia, com o Blitz literalmente chegando ali já preparado para seguir com o acordo. E a primeira coisa que ele faz não é dar o cristal de Asmodeus de uma vez, mas em vez disso ele pede o livro para sempre, sem mais nem menos. O que faz o Blitz ter um susto tão grande que ele começa a chorar e implora pelo livro de volta. Ou que ele possa fazer qualquer outra coisa para ter o livro. Sério, olha pro Blitz nessa cena. Dá pra ver a humilhação e o desespero no olhar dele. De que ele é capaz de jogar todo o amor próprio e a dignidade fora só pra ter o livro. Só pra não ter que encerrar o seu trabalho. Por isso eu acho que Stolas errou em apresentar o assunto desse jeito. Mas isso quer dizer que foi só o Stolas que errou? Não, né? Eu acho que não. Eu vou abordar isso na próxima parte, fique atento pra próxima parte, quando vai sair aí. Finalmente, o Stolas entrega o cristal de Asmodeus pro Blitz, e fala que agora ele pode entrar no mundo humano de maneira legal, e sem ter que usar o livro de feitiços. Assim não corre mais o risco de perder o sustento. Blitz fica confuso e não entende porque o Stolas está fazendo isso. O Stolas faz o que eu acho que ele precisava fazer há muito tempo. Ele reconhece que o acordo que eles tinham não era saudável, já que basicamente pressionava o Blitz a ficar com o Stolas contra a vontade dele. O Stolas até mesmo indiretamente fala que a situação é muito parecida com o seu casamento com a Stella. Foi um casamento arranjado onde ele não podia sair. Eu acho que o Stolas merece crédito aqui, porque dá pra ver que foi difícil pra ele falar. E ele percebeu o quanto era errado e assumiu a responsabilidade por isso sozinho. E então, nosso querido príncipezinho finalmente faz o pedido para que os dois sejam mais do que apenas ficantes. Pra falar num termo permitido aqui, né? E só mais um detalhe, eu amo muito como o Stolas agacha pra ficar na altura dos olhos do Diabrit. Eu acho essa cena bem romântica nesse pedaço. Eu amo muito como o Stolas faz questão, às vezes, de se agachar pra olhar nos olhos dele. Análise do Stolas e Blitz, parte 4. O Stolas abre seu coração pro Blitz dizendo que ele não tem obrigação nenhuma de ficar, mas que ele gostaria muito que eles se vissem mesmo sem o trato da lua cheia. Eu acho que dá pra sentir o quanto o Stolas tá sendo sincero e parece muito ansioso pela resposta. Mas o Blitz não entende, ou não quer entender, que o Stolas tá falando sério. E embora o Blitz acabe sem querer ferindo os sentimentos do Stolas, eu acho que o diabinho tem motivos pra reagir assim. Como foi mostrado em outros episódios, o Blitz não sabe lidar direito com relacionamentos. Ele tem dificuldade em se abrir para os outros e aceitar afeição, tendo estragado as suas relações com a sua irmã, com o Fizz e com a Verósca por causa disso. Então ele tem mesmo medo de se entregar de verdade para alguém. Mas porque ele não quer enfrentar esse medo, essa percepção do medo, da intimidade que ele tem, ele prefere disfarçar ou ignorar esses sentimentos. Por isso, ele supõe que o Stolas só tá fingindo, só tá atuando, para não ter que lidar com o pedido do Stolas de querer um relacionamento genuíno. Mas fazendo isso, o Blitz sem querer ofende os sentimentos do Stolas, que entende que o Blitz está zoando a ideia de que o Stolas realmente ame ele. O príncipe, então, entende que ele não o ama e tenta encerrar a conversa sem dar uma chance do Blitz entender que ele tá falando sério. Nesse momento, eu acho que o Stolas só queria fugir da conversa o mais rápido possível porque ele tava decepcionado com a resposta. Mas ao tentar fugir da conversa, ele acaba não dando tempo do Blitz reagir de acordo. Aí por isso que eu acho que o Blitz reage com raiva. Quinta e última parte da briga entre Stolas e Blitz. Quando o Stolas tenta encerrar a conversa, ele fala que deseja o melhor para Blitz, mas que se sente decepcionado que Blitz pensa que tudo é só físico pro Stolas. O que eu acho compreensível, mas também vale lembrar que o Stolas já teve uma fase onde ele falava muitas coisas gráficas que deixavam o Blitz incomodado. Então não é uma suposição tão sem fundamento assim pro Blitz fazer. O Blitz fica chateado
chateado com razão quando Stolas joga de uma hora pra outra os seus sentimentos no colo do Blitz só pra ele fugir da conversa quando fica desconfortável pra ele. E ele reage com muita raiva. Blitz reclama que Stolas nem mesmo dá tempo pra ele processar direito o que ele pensa de tudo isso, principalmente se você considerar que o Blitz costuma ser muito evitativo, né, sobre os próprios sentimentos. Então é claro que demoraria mais pra ele tomar uma decisão. Essa situação compreensivelmente frustra Blitz, que, sendo impossível como ele é, descarrega toda essa raiva, toda essa frustração no Stolas justamente naquele momento. Ele acusa Stolas de ignorar o que o Blitz sente sobre as coisas e de tratá-lo mal, quase como ele trata os seus mordomos diabretes. E que Stolas acha que pode fazer o que quiser com Blitz porque ele é menor e mais insignificante do que os demônios mais poderosos. Basicamente, ele aqui acusa o Blitz de elitismo, né? Embora a forma como ele faça isso seja um pouco dura, eu acho que essa acusação tem mérito. Como foi mostrado em outros episódios da série, a família real do inferno parece ter alguma forma de estrutura hierárquica na qual os diabretes são a camada mais baixa. E por isso os demônios mais poderosos agem com uma certa forma de condescendência contra os diabretes. Mesmo Stolas, por mais bem intencionado que fosse, já cometeu algumas gafes, como o modo que ele trata os funcionários diabretes do seu palácio. Pensa só, além do Blitz, qual outro diabinho que o Stolas trata tão bem? Ou aliás, ou sequer já teve uma conversa educada, normal. Então, embora seja cruel, o Blitz tá certo. Também só mais um detalhe que eu queria comentar, perceba as decorações do Palácio do Stolas. Todos os móveis e quadros nas paredes estão cobertos. Eu não sei se é porque ele tá se mudando ou coisa assim, mas dá pra ver que os quadros nas paredes estão com todas as fotos do Stolas apagadas, exceto aquelas que tem a Octavia, a filha dele. Isso me lembrou de quando vimos a casa do Blitz pela primeira vez, e é mostrado que o Blitz rabisca todas as fotos que ele tem de si mesmo, só deixando as figuras de outras pessoas à mostra. Parece que é um jeito de mostrar o quanto o Blitz e o Stolas têm problemas muito profundos com eles mesmos. E eis que o fim da briga acontece na mesma sala que eles brincaram quando eram crianças. Como se a cena já não tivesse ruim o suficiente, né? Depois que o Blitz termina o desabafo dele, gritando de forma pavorosa pro Stolas, parece que nem tenta se defender, indefeso e intimado no canto, começa a chorar. Eu acho bom lembrar que o Stolas já foi mostrado que toma antidepressivo, e foi mostrado no início desse episódio que os remédios tinham acabado. Então eu acho que, pelo menos em parte, o Stolas reagiu desse jeito porque ele não tá muito bem mentalmente. Quem toma remédio controlado sabe bem o que é isso, né? Mas ainda é uma reação compreensível, já que ele foi humilhado verbalmente pela pessoa que ele ama. Mas eu acho que o Stolas, pelo mau estado emocional que ele tá, acaba só querendo fugir de toda essa conversa desconfortável o mais rápido possível, e expulsa o Blitz justamente quando ele tava tentando se desculpar pelo que ele falou. Infelizmente, parece que toda a conversa foi só um longo mal-entendido que poderia ter sido evitado. Mas, devido a toda essa situação complicada e complexa que eles têm, e pela própria personalidade que os dois têm, a briga é meio que inevitável. Mas vamos ver como se desenrola a relação deles a partir daqui.